Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãs. Que bom, mais um dia, mais um domingo de EBD. E aqui estamos nós para mais uma lição. E queremos que nesta tarde os irmãos estejam sendo guiados, conduzidos e abençoados pelo nosso Deus. É uma alegria estar de volta e mais um domingo para a gente ter esse momento de aprendizado, desse momento onde o Senhor fala conosco através das lições. E eu convido aos irmãos para que neste momento possamos estar todos atentos a mais uma lição. Saúdo a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E o nosso texto básico de hoje, só para os irmãos começarem a pegar as Bíblias aí e começar a pesquisar, vai ser sobre em 1 Reis, o capítulo 19, do verso 1 ao 18. Nós vamos estar falando sobre, como todos os domingos a gente tem sempre aqui tratado de personalidades da nossa Bíblia, vamos falar de Elias, né? Elias, que é uma história bem conhecida. Então hoje em 1 Reis nós vamos estar falando justamente desse momento de Elias, e hoje o nosso tema vai ser sobre a depressão por conta das nossas frustrações, né? Então, se os irmãos perceberem, cada domingo a gente está falando de um assunto que é depressão, mas sempre conectado com alguma outra questão, tá? Então vamos estar orando, vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele nos direcione, que Ele nos guie, conduza essa nossa lição, esse nosso aprendizado de hoje. Fechamos os olhos e oramos ao Senhor. Ó Deus de amor, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor mais uma vez nos concede este momento, essa oportunidade de estarmos buscando a Ti, Senhor, para aprendermos mais de Ti. E queremos que nesta tarde, ó Deus, neste domingo, Senhor, o Senhor esteja com cada um de nós. Vivemos momentos, Pai, totalmente ímpar, momentos bem diferentes, mas cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle e que este momento, Senhor, vai passar. Contudo, sabemos que o Senhor está não só na frente, mas guiando e conduzindo o Teu povo, Pai. E cremos que o Senhor, todo o Seu poder e Sua glória, conduzindo o Seu povo, vai nos enviar a cura, para que possamos, ó Deus, ficarmos livres deste momento que estamos passando e voltarmos à nossa vida normais. Temos fé e esperança de que o Senhor está agindo, Senhor. E que neste momento o Senhor precisa falar aos nossos corações. E o Senhor está falando aos nossos corações. O que precisamos perceber é parar, olhar, que nesse momento que estamos vivendo, o Senhor está falando diretamente para nós. E Ele quer falar alguma coisa. E essa alguma coisa vai depender de cada um de nós. Então, que nesta tarde o Senhor possa não só estar falando aos nossos corações diante desse assunto que vamos tratar, mas também de outros, Senhor. Porque sabemos que o Senhor conhece os nossos corações. E sabemos que o Senhor conhece a cada um de nós. É bem verdade, Senhor, que o Senhor nos conhece, ó Deus, o nosso pensar antes que pensemos. O Senhor conhece a cada um de nós bem melhor que nós mesmos, Senhor. E é por termos essa certeza, Pai, que nos pedimos para que o Senhor esteja conosco, guiando e conduzindo, nos dando sabedoria, Senhor, para podermos entender aquilo que o Senhor quer falar para os nossos corações. E retira, Pai, de todos nós, toda barreira, toda dificuldade que o inimigo esteja colocando. Por isso, Pai, nós pedimos e agradecemos, em nome santo do Teu Filho amado Jesus. Fica conosco e fala conosco. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Pois é, irmãos. Hoje, como eu bem adiantei, eu vou ver se eu consigo fazer a nossa EBD em 2 momentos de 20 minutos, porque eu tenho percebido que às vezes são dois vídeos, mais um vídeo maior, outro vídeo menor. Hoje eu vou ver se a gente consegue deixar um momentinho aí, pelo menos mais próximo um do outro, nos tamanhos. Como a gente vinha falando,
Hoje a gente vai falar sobre a depressão por conta das frustrações. E aí vamos pegar o texto básico, que é o texto de 1 Reis, né? Capítulo 19, do verso 1 ao verso 18. Vamos ler esse texto, né? Eu vou ler esse texto para os irmãos aí nas suas Bíblias, aí pode estar com algumas Bíblias de coisas diferentes, mas vai entender que é uma história realmente que a gente já é bem conhecida e que nós já sabemos mais ou menos do que se trata, mas precisamos desse texto básico para a gente poder desenvolver o que o autor aqui quer falar conosco, certo? Então, eu vou ler 1 Reis para os irmãos na versão da minha Bíblia, mas quem tiver outra versão é só acompanhar, tá bom, irmãos? Então, vamos lá. O texto fala de 1 Reis, capítulo 19, que vai do verso 1 ao verso 18. E ele diz o seguinte: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminhou de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus: Vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então, um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo-a, Elias envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei. E agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael, rei sobre a Síria, e a Gel, filho de Ninse. Ungirás reis de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. Ungirás profeta em teu lugar.
quem escapar da espada de Hazael, Jeú o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, irmãos, esse é o nosso texto básico, 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 18. E aí, diante desse nosso texto, né, o autor ele nos chama, ele começa falando justamente que a história de Elias é admirável, né? Pois nela encontramos um excelente paralelo entre o que chamamos de depressão em nosso tempo e que alguns dos homens de Deus viveram na história bíblica. Então, se você prestar atenção, irmãos, a gente tem falado aqui de alguns homens da Bíblia que realmente tiveram passagens, né, por momentos totalmente depressivos, que é esse o tema que nós estamos aqui colocando. E a gente tem trazido essas passagens para lembrar os irmãos que essa questão de depressão, frustração, né, ela não traz, como já falei em outros domingos, ela não é específico nem de um tipo de gente, nem de sua classe, nem de sua etnia, nem de sua... Não, ela engloba todos. E aqui, mais uma história de um homem, que é Elias, que teve seu momento depressivo. Elias era um tesbita, que chegou onde nenhum outro de sua terra jamais havia chegado. Tisbe era um vilarejo pequeno e desconhecido. Elias de uma família igualmente inexpressiva no contexto mundial. Mas foi deste lugar e desta família que Deus levantou o homem para ser a boca nos dias de Acabe, o pior rei de Israel. E foi justamente o rei Acabe que contou a sua esposa Jezabel, né, em 1 Reis, capítulo 16, 31, o que tinha acontecido com aqueles que adoravam Baal. Ele, entre aspas, filha de Etebal, rei de Sidônio. Então Jezabel era filha de Etebal, que era rei dos Sidônios, aliás. Tudo que Elias, o tesbita, havia feito aos profetas de Baal, o rei Acabe acaba contando a Jezabel. E o pai de Jezabel era também sacerdote do falso deus Baal, em Tiro e Sidom, que eram duas cidades. O casamento dela com Acabe, o rei de Israel, fora apenas uma jogada política, né, que serviu para ratificar uma aliança entre Tiro e Israel. Quando veio morar entre os israelitas, Jezabel continuou a adorar seus deuses, Baal, que a gente bem lembra da história, né, levando consigo vários sacerdotes, que uma vez em Israel atuavam com muito afinco, seduzindo quase todo o povo a se desviar da palavra de Deus. Então, o autor ele começa, né, a introdução falando justamente quem era Jezabel, de onde Jezabel veio, né? Fala do rei Acabe, que foi um dos piores reis de Israel, e o que é que Jezabel faz quando casa com Acabe, o que é que ela começa a fazer em Israel? Ela começa, traz seus sacerdotes, que são adoradores de Baal, e começa a fazer o quê? A fazer com que parte da população, parte dos israelitas, comece também a adorar o rei Baal, né? Que era isso que ela tanto queria. Um dos eventos que a gente sabe, mais conhecido, né, na Bíblia, envolve exatamente os profetas de Baal, a rainha Jezabel e o rei Acabes e Elias. Né? Se a gente for ver lá em 1 Reis, capítulo 18, do verso 36 ao 41, a gente vai estar falando daquela passagem que é bem conhecida, onde Elias, né, chama todos os sacerdotes de Baal, e aí tem toda aquela história onde o sacerdote passa praticamente boa parte do tempo lá chamando e não acontece nada. E aí Elias clama ao Senhor e o Senhor não só fala, mas faz com que aquele momento lá, ou seja, aquele momento onde estava todo o povo, né, de Israel, aquele momento onde Elias provoca, né, todo o povo para que fosse ali feito o confronto, né, entre os que adoravam Baal e realmente os israelitas que adoravam a Deus.
E Deus, naquele momento, a gente sabe o que foi que aconteceu. E foi exatamente esse evento que acaba levando, né, o conhecimento de Jezabel, o que foi que Elias fez. O que foi que Elias fez? Após o evento, ele pega todos os sacerdotes e mata a fio de espada. E o rei Acabe leva essa informação até Jezabel. E aí, a partir daquele momento, Jezabel ela promete a Elias que ele também seria morto, assim como foi os seus sacerdotes. Obviamente, isso trouxe grande ira, né, ao seu coração, o que acabou levando a prometer matar Elias em breve. E é aqui que a depressão de Elias parece ter tido o início. Ou seja, quando Elias não só mata e prova o poder de Deus, ali ele tem a sua primeira decepção, porque ele achava que o rei Acabe, não só o rei, mas todo o povo, ia entender o poder de Deus, assim como a rainha Jezabel. Mas o que acontece é justamente o contrário, né? Ela não só não faz aquilo que Elias imaginava que seria, que era realmente reconhecer que havia o único Deus, mas ela promete matar Elias. E aí começa o seu medo, começa o seu momento depressivo, porque aí o que ele faz? Havia sem dúvida alguma, né? Havia sem dúvida alguma uma expectativa no coração de Elias, por reconhecimento da parte dos reis, ou seja, ele achava que naquele momento, a partir daquele momento, os reis iriam entender, né? Iriam compreender o que aquilo ali tinha acontecido, qual era o resultado daquele efeito. Mas não foi isso que aconteceu. De alguma maneira, Elias esperou que Acabe e Jezabel se curvassem, né, diante do poder de Deus e clamassem junto com o povo. Mas não foi isso que aconteceu. Ou seja, o povo clamou que o Senhor é Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, foi o quê? Em vez do reconhecimento, houve promessa de quê? De assassinato. Foi o que Jezabel fez com Elias. Prometeu que faria com Elias o mesmo que ele fizera com os profetas de seu Deus, que era Baal. Aqui Elias, irmãos, ele enfrenta uma tremenda decepção. E é dessa decepção que começa, né, que pode se desencadear uma decepção, desencadeia uma depressão. Não estou dizendo que é necessariamente, mas quando você cria expectativa e essas expectativas elas não são conseguidas, isso pode ser um gatilho, sim, para o início de uma depressão. Quando soube das palavras de Jezabel, né, quando Elias soube das palavras dela, né, que foram, abre aspas, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Fecha aspas. Isso aqui foi as palavras de Jezabel para com Elias. E Elias se levantou e fugiu para Berseba, que ficava em Judá, mais ao sul de onde ele estava. Passou a caminhar pelo deserto, a distância de mais ou menos uns 60, 70 quilômetros, mais ou menos de onde ele se encontrava, e achando uma árvore chamada zimbro, né, que é uma árvore pequena, de estatura pequena, tem as suas folhas bastante espinho, é ali que ele sentou-se a seus pés, ou seja, embaixo da árvore. E o zimbro é uma árvore que atinge de um metro, de 1 metro máximo, 1 metro a 3 metros de altura. Ela tem folhas curtas, né, e é espinhosa, que raramente cai essas folhas. E Elias descansou debaixo daquela sombra, enquanto que pensava em Jezabel e em tudo que havia acontecido. E é aqui que Elias desenvolve os principais sintomas de sua depressão, irmão. Ou seja, as suas primeiras palavras, a gente percebe nelas que já é um Elias diferente, um Elias já um pouco com medo do que estava acontecendo. E veja o que é que ele diz, né? E aí você percebe que já tem alguma coisa diferente. Elias já não está mais com aquela mesma segurança. Ele diz o seguinte, abre parênteses para Elias. Ele diz, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma.
pois não sou melhor do que meus pais. Fecha aspas. Ou seja, mate-me agora mesmo, pois não sou tão pecador quanto todos que viveram antes de mim nesta nação. E ao dizer isso, ele dormiu, provavelmente muito cansado de sua longa viagem. Então, irmão, nesse primeiro momento, a gente vai estar justamente dando a introdução dessa história para vocês, porque é justamente aqui que eu quero chamar a atenção aos irmãos desse momento que Elias está vivenciando, né? Ele faz todo um processo imaginando que todos os reis, depois já que tinha acontecido, fossem realmente adorar o Senhor, mas isso não acontece. Então, para Elias, houve a primeira grande decepção. Quando a gente chama isso para a nossa vida, às vezes temos decepções que, se nós não tratarmos e não tivermos cuidado, irmãos, essa decepção ela pode, de repente, se transformar num engatilho para uma depressão, né? Ou coisa, às vezes, pior. Então, nesse primeiro momento do vídeo, eu quero chamar os irmãos a atenção para esse fato, né? Essa é a introdução para que a gente venha atender que muitas das vezes, que é o tema principal, muitas das vezes das nossas frustrações vêm as nossas, muitas vezes das nossas depressões, frustrações vêm as nossas decepções. E junto com ela há o gatilho para essa depressão. Então, é esse enfoque que eu faço aos irmãos e é nesse primeiro momento que a gente vai estar avaliando isso aqui, tá? Avaliando toda essa passagem. E Elias era um homem de Deus e a gente sabe que o que aconteceu com Elias, né? Quando Deus ele pede lá na frente para que ele vá e Elias ele não só ouve a palavra de Deus, né, que o Deus quer falar para com ele. E isso a gente vai ver no segundo momento. Mas nesse primeiro momento eu queria só colocar essa introdução para a gente discutirmos um pouco mais. Então, esse primeiro vídeo ele vai estar finalizando nesse momento aqui e a gente vai continuar dando ideia do que é que a gente espera quando a gente chega nesse momento, o que é que a gente deve fazer, o que deve buscar, como devo agir. Isso vai ser o tema do próximo vídeo, tá bom?